Estenda sua mão em direção a ela. Pode pegar o microfone ali depois, tá? Amém. Senhor, obrigado, Pai, pela tua filha nessa noite, que irá trazer a tua palavra, Pai. Assim como nós falamos no início, Senhor, e nós cremos, Pai, que ela será um instrumento de Ti, Pai, nessa noite, para trazer a tua palavra, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, fazer efeito em nossos corações, e que possamos sair daqui, Senhor, mais abençoados do que nós chegamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querida, fique à vontade. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, irmã. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Você está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus, no 5º dia da campanha? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Aleluia. Hebreus 10, versículo 36. Nós vamos ler só o 36. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça. Diz assim. Versículo 36. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre perseverança. O Senhor vai falar conosco sobre agir como a Bíblia ensina. E o Senhor vai falar conosco como nós devemos reagir às circunstâncias. Amém? Então vamos orar antes de você sentar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que os nossos ouvidos estão abertos, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem. O nosso coração, Senhor, está aberto para receber aquilo que o Senhor tem. Que toda preocupação, todo dardo, toda seta, Pai, toda distração, tudo aquilo que quer roubar a palavra, que seja arrancado nessa hora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor dê ordem aos teus anjos de guerra para se posicionarem ao redor deste lugar, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus repreenda todo o mal, para que a palavra chegue ao nosso coração conforme saiu do teu coração e dê frutos, Pai, e os frutos permaneçam, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Esse versículo é maravilhoso, é mais um para você pôr na sua geladeira. Eu sempre falo, né? Escreve lá na sua geladeira esse versículo, lá onde você costuma olhar sempre, né? Lá na geladeira, no quarto, se você tem um painel. Esse é um versículo muito importante para nós nos lembrarmos sempre. Necessitais de perseverança para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há um propósito em todas as coisas, né, que nos acontecem. Às vezes a gente tem a impressão de que a nossa vida está sob o nosso controle, né? E que nós estamos caminhando conforme apenas as nossas escolhas, né? E que a gente vai trilhando. Eu tenho tudo planejado, eu tenho que levantar tal horário, cumprir tais obrigações, né? Tal dia eu tenho que fazer isso, tal dia eu tenho que fazer aquilo. E a gente vai andando nessa situação. E quando as coisas não acontecem da forma como a gente espera, né? Quando as circunstâncias não são como planejadas, a gente perde o chão. Porque como assim não é como foi planejado, né? Nós vamos ler hoje a respeito de um rei, vários versículos a respeito do rei Ezequias. Vamos abrir lá em 2 Reis. E o Senhor vai falar conosco a respeito dos diversos clamores do rei Ezequias. Aleluia. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Está em 2 Reis,
Nós vamos começar no capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Antes de eu falar para vocês a respeito do rei Ezequias, eu vou precisar só contextualizar rapidinho algumas coisas, né? Para a gente conseguir entender por que do comportamento do rei Ezequias. Então, assim, lá no Velho Testamento, vamos começar a história de quando o povo estava no Egito. Aí o povo clamou, Deus enviou Moisés, Moisés abriu, através de Moisés o mar foi aberto, o povo passou, ficou 40 anos no deserto, amém? Depois, eles conseguiram entrar na terra prometida, através de Josué. Nesse tempo, a partir daí, né, Deus foi instituindo juízes, e o povo foi sendo julgado, né, as ações do povo eram julgadas por juízes, mas chegou um tempo que a pastora falou, né, que o povo falou, não queremos o reinado de Deus. Lembra dessa pregação da pastora? Então, não queremos o reinado de Deus, nós queremos um rei. E o povo clamou, queria um rei. Foi levantado o rei Saul. Amém? Até aí? Aí foi levantado o rei Saul começou bem, mas depois não fez o que agradava o Senhor. E aí foi levantado o rei Davi. Amém? E o rei Davi, ele reinava sobre as 12 tribos de Israel. Eram 12 povos, né? O rei reinava sobre todos. Depois de Davi, o filho dele, o rei Salomão, reinou sobre todos os povos. A partir da morte de Salomão para frente, o povo se dividiu. Não estavam mais as 12 tribos debaixo de um reinado só. Eles se dividiram, eles entraram em guerra. Por quê? Porque queria poder, queria posição. Por causa dessas coisas que a gente conhece, sabe? Briga política entre eles, enfim, houve uma divisão. E as tribos se dividiram da seguinte forma: 10 tribos, que era chamada do povo do norte, e 2 tribos, que era o reino do sul. Então se dividiu em 2 reinados. Um reinado ficou sendo o reino de Israel, que era o povo do norte, e o outro reino do sul era o reino de Judá. Tudo bem? Beleza. Foi importante falar isso, porque agora nós vamos falar de um rei que era o rei de Judá. Amém? Era o rei Ezequias. Então vamos lá. Ezequias, 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Até aí? Amém. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neutã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? Glória a Deus. Então, na época do reinado do rei Ezequias, o rei Ezequias estava reinando sobre Judá, o reino de Israel havia sido tomado pela Síria. A Síria era um grande império. Havia tomado já o reino do norte, o reino de Israel, durante o reinado do rei Ezequias. E o rei Ezequias, quando tomou posse, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: o reino de Israel foi tomado, as pessoas foram levadas escravas para o reino assírio, porque eles pararam de servir ao Senhor. Foi por isso. Então eu vou restaurar a ordem em Judá. E ele começou a restaurar a ordem. Tirou os deuses que vieram da Assíria, porque os povos começaram a se misturar e adotar os costumes da Assíria. E que tinha vários deuses. Ele falou, não.
nós servimos ao Senhor. E começou a tirar os deuses, fez uma reforma. Levantou sacerdotes de volta, né, na casa do Senhor em Jerusalém. Ele fez uma reforma. Por isso que diz aqui que ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor de todo o coração. Porque ele se levantou na nação dele para declarar o senhorio do nosso Deus. Amém? E aí, Deus foi com Ezequias e prosperou tudo que ele fez. Tudo que Ezequias propunha fazer no coração dele, Deus abençoava. E o rei Ezequias foi muito próspero. E aquele reino do sul começou a crescer de novo. Era um reino que estava lá, fragilizado pelos reis anteriores. Começou a crescer. Ele construiu muralhas, construiu fortes, edificou a cidade. A mão do Senhor era com ele. Ele começou a ser notado. Aquele reino começou a ser notado. Só que quando a gente começa a confiar em Deus, nós vamos dando passos que vão demonstrando a nossa confiança em Deus. Amém? A gente começa a se portar diferente, pensar diferente, restaurar algumas coisas que estão tortas, que estão erradas. Nós vamos lendo a palavra e a gente vai compreendendo o que agrada ao Senhor. E a gente vai confiando na palavra. E nessa confiança a gente vai agindo. As coisas que a gente fazia, a gente busca não fazer mais. Não é assim? A gente vai buscando do Senhor libertação. Não é dessa forma? E isso vai fazendo com que as pessoas nos percebam, nos notem. De repente as coisas vão dando certo. Você vai começar a prosperar em todos os sentidos, não apenas financeiramente, né? E as pessoas vão começar a te notar, vão começar a te perceber como perceberam o rei Ezequias. E então, quando o rei Ezequias foi percebido, o reino do sul foi ficando forte, poderoso, isso gerou uma reação. Todas as nossas ações vão gerar uma reação. Amém? A gente já sabe disso. É a lei da colheita, que sempre é falado aqui. A gente planta, a gente colhe, né? Conforme nós temos plantado. Então, a gente vai agindo e essa ação vai gerando uma reação. No caso do rei Ezequias, que confiou em Deus e começou a restaurar a cidade e foi próspera, a reação está em 2 Reis 18, a partir do versículo 13. Diz assim, agora começa a situação. Até então, né, estava tudo bem tranquilo. Começa aqui. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, a Laques. Rei, retira-te de mim, e tudo que exigires de mim pagarei. O rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Nesse tempo, Ezequias arrancou o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, o ouro que ele mesmo as cobrira, e os deu ao rei da Síria. Amém? Olha só, estava tudo indo bem. O rei Ezequias estava prosperando no reinado dele. Estava tudo dando certo. E então o rei da Síria, que já tinha dominado o reino do norte, né, o reino de Israel, olhando tudo aquilo, falou, não, como assim? E foi para tomar também as terras de Judá. E invadiu mesmo muitas terras, né? Começando por essa cidade chamada Laques, que era uma cidade muito importante na época. O rei assírio entrou com os exércitos e tomou essa terra. E o rei Ezequias, vendo que, primeiro, toda a tribo de Israel já tinha sido levada escrava, né? Já tinha sido tomada as terras de Israel. Estava vendo o reino, que era um império forte, chegar para tomar as terras de Judá. Fez o quê? Falou, não, rei. Para o rei da Síria.
O que o Senhor quer? Vamos fazer um acordo. O que o Senhor quer? Né? Eu quero paz. Da minha parte eu quero paz para mim, eu quero paz para o meu povo. O que o Senhor quer? E o rei da Síria falou, eu quero tanto de prata e tanto de ouro. Muito, muito. Tanto que o rei teve que começar a tirar dos tesouros da casa do Senhor que estava em Jerusalém, as portas de ouro. Começou a tirar e falou, vamos mandar para o rei da Síria, para que ele se apazigue. E assim também é a nossa vida, né? A gente começa a guerrear, vem as afrontas do inimigo, aí você fala, ai não, Senhor, olha, eu quero paz. Ai, não quero guerra. O que precisa? E a gente começa a tentar negociar dentro dos nossos termos, de cristãos, dentro da nossa referência, né? Vamos começar a negociar. O que precisa para eu ter paz? Ai, olha, eu não quero confusão. O que você quer? Que eu abaixe o rádio? Eu abaixo o rádio. Eu vou ouvir louvor mais baixo. Eu vou começar a negociar porque eu quero paz. O que precisa para ter paz aqui? Eu falo menos de Jesus? Tá bom, eu falo menos. Olha, eu vou orar apenas por você. Vou falar um pouco menos. E o inimigo vai usando de estratégias, sem que a gente perceba, para ir diminuindo o nosso espaço, roubando os nossos termos, com negociações. A opressão, o barulho da guerra vai sendo tão alto que você começa a negociar. Ai, meu Deus, mas se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Ai, Jesus, não, mas olha... nossa, mas eu... Aí você começa a negociar. O que eu preciso para ter paz? E foi a estratégia de Ezequias. Ele confiava no Senhor. Não é que ele não confiava, ele confiava no Senhor. Mas o barulho de guerra estava ensurdecedor. As cidades dele já estavam sendo tomadas. O povo estava gritando. Rei, faz alguma coisa. Você não está vendo que nós estamos em guerra. E ele começou a fazer algo. Né? Ele começou a negociar. O inimigo, gente, ele usa essa estratégia. Ele não muda, né? Ele não muda. Ele não toca no ungido, mas ele grita. Ele não vem e não te empurra, mas ele diz que vai. Eu vou fazer. E grita no seu ouvido. Eu vou tirar o seu emprego. Não vai dar certo. Você vai falir. Olha o mercado. Olha como que está o mundo. Olha a opressão. Olha todo mundo desempregado. Olha a situação. Ele grita. E o medo, a opressão vai fazendo a gente ir retrocedendo, né? Então tá bom. Então eu vou vindo para ter paz. E você vai negociando os termos. Mas tem uma hora que a gente vai ter que se posicionar. Algum momento não vai mais dar para negociar os termos. Olha só o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 19 ao 37. Desculpa, gente, nós vamos ter que ler um pouquinho, tá? Porque não tem o que fazer. 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: Rabsaque lhes disse... Dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Então o rei mandou o ouro para o rei da Síria, o rei da Síria mandou o general ir falar com o rei Ezequias. Vai lá e fala assim para Ezequias: que confiança é essa em que te estribas? Versículo 20. Dizes que tens conselho e poder para a guerra, mas são, porém, palavras vãs. Em quem confias que contra mim te revoltas? Confias nesse bordão de cana quebrada que é o Egito? No qual, se alguém encostar, entrar-lhe-á pela mão e a trespassará? Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confia. Se, porém, me disseste, no Senhor nosso Deus confiamos, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, aceita um desafio de meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como
Como poderias repelir um só oficial dos menores servos do meu senhor, quando estás confiando no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Além do mais, subi eu, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse, sobe contra essa terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que fale aos teus servos em aramaico, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaque lhes respondeu: mandou-me meu senhor, só a teu senhor e a ti, para falar essa palavra? E não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e saí a mim. Coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, de vinhas, terra de oliveira, de azeite e mel. Escolhei a vida e não a morte. Não deis ouvido a Ezequias, pois vos engana, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Servafaim, Ena e Ivá? Livraram a Samaria das minhas mãos? Quais dentre todos os povos das terras são os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou calado, e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado: não lhes respondeis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Amém. Então o rei da Síria negociou, falou: me manda tesouro. O rei de Judá, Ezequias, falou: tá bem, pela paz do meu reino eu mando. Negociou, mandou. Logo que chegou o tesouro, o rei da Síria falou para o comandante dele, Rabsaque, um endemoniado, falou: desce lá e fala para eles que eu vou tomar a cidade. Não resolveu nada negociar. E pior, ele chegou lá gritando em judaico, na língua do povo, para que todo o povo ficasse com medo. E ele gritou: por acaso algum Deus salvou as terras de Israel que nós tomamos, que o reino da Síria tomou? Por acaso o Egito, com quem vocês estão tentando fazer aliança, salvou alguém? Não salvou. E olha só o que Rabsaque falou. Isso é o mais grave, eu quero aqui pontuar com vocês. Por acaso eu estou subindo para lutar contra Judá, sem que Deus tenha me mandado? Foi Deus que mandou eu vim tomar a terra de vocês. Olha, gente, Jesus amado, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que nos apegar nessas coisas, nós temos que nos atentar para as estratégias do inimigo. Primeiro ele fala assim: não adianta fazer aliança, viu? Não adianta pedir para o seu irmão orar por você. Não adianta, porque o seu irmão está vendo o que está acontecendo com ele? Eu estou brincando com a vida dele. Depois ele fala assim: não adianta tentar fazer aliança com Deus, porque o próprio Deus foi que mandou eu vir tomar essas terras. Quantas vezes que o inimigo quer plantar no nosso coração as dúvidas em relação às promessas que Deus fez para nós. E ele fala:
Foi o Senhor mesmo que falou isso para você? Foi o Senhor mesmo? Olha, eu acho que isso está acontecendo é da parte de Deus na sua vida. Eu acho que o que você está passando, essa prova aí, ó, é da parte de Deus para a sua vida. Não guerreia, não. Não adianta. Por acaso, será que não é Deus que te pôs nessa situação? Não adianta clamar. Gente, o inimigo é sujo. É sujo e vai trazer dúvida no nosso coração, como ele tentou fazer com Jesus no deserto. Ah, mas se tu és o Filho de Deus, então pula. E vai querer trazer dúvida no nosso coração. Quanto ao chamado do Senhor para a sua vida, quanto às promessas de paz, quanto às promessas de alegria, quanto à presença de Deus, quanto a vir na casa dele, ao ministério que o Senhor tem. Não deixe o inimigo soprar mentira nos seus ouvidos e você aceitar. E continuar negociando seus termos, continuar ouvindo, é verdade. A pastora não entende isso que eu falo para ela. Ela não vai entender, é melhor nem falar. É melhor nem pedir oração, ela não vai entender. E outra, vou ficar falando isso? A pastora tem tanta coisa para fazer. Não vou nem falar. E aí, irmão, você vai só cedendo seu espaço para o inimigo, que vai gritando, que vai gritando. Por acaso não é Deus que te pôs nessa situação? E aí, aleluia, glória a Deus, que nos deu um coração movido pelo Espírito Santo. E quando o inimigo tenta nos enganar, o Senhor fala, opa, ainda há algo que você pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando até aqui? Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir então o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 19. Depois, se vocês quiserem ler a história do rei Ezequias em casa completa, antes disso, no meio disso e depois disso tem coisas tremendas. Mas por causa do nosso tempo eu vou ler só esse texto. Não, mais 2 textos. O rei Ezequias, no capítulo 19, no versículo 15, fez algo. Quando os ouvidos dele estavam aflitos de tanta opressão, de tanto peso, quando o coração dele gemeu, ele fez algo. No versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor. Aleluia! E disse assim: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Aleluia! Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Não para me afrontar, ele disse. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e suas terras. Lançaram seus deuses no fogo e o destruíram. Pois não eram deuses, mas obra de mão de homens, madeira, pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aplaude o Senhor! Glória a Deus por isso! Aleluia! Aleluia! O que ele fez? Ele clamou ao Senhor e sabe o que ele falou? A verdade. Senhor, é verdade mesmo, o rei da Síria está assolando tudo, mas eles estão confiando em pedra e madeira e eu confio no Senhor. Mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é Deus. E o rei Ezequias se despiu do trono, do cargo, da posição, e ele pôs o rosto em terra e clamou: o que eu vou fazer, Senhor? Ele não veio contra mim, ele veio contra o Senhor. Mostra que o Senhor é Deus. E o nosso Deus quer ouvir o nosso clamor. Quer ouvir a gente dizer: Senhor, eu não faço ideia do que fazer. Quer ouvir a gente se render a Ele e dizer: Senhor, é verdade mesmo. Está uma crise, não é mentira. Mas Senhor, mostra que o Senhor é Deus
na minha vida. Aleluia. E aí, no versículo 20, aleluia, porque nós servimos um Deus que fala, amém? O nosso Deus mandou o servo dele, o profeta Isaías, dar um recado ao rei. Aleluia. E disse assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Oh, glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao alto dos montes, ao lado do Líbano, cortei os altos cedros e suas mais formosas faias e entrei nas suas partes mais extremas do melhor das suas florestas. Eu cavei, bebi água estrangeira, com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouvistes que já há muito tempo determinei isso? Já desde os dias remotos tinha planejado. Agora, porém, o executei. E quis que tu reduzistes as cidades fortificadas a montões de ruína. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como erva do campo, e a erva verde, o capim dos telhados, o trigo queimado antes de crescer. Porém eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Aleluia. E porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Aleluia! Isso te será por sinal. Esse ano se comerá o que nascer por si mesmo. No ano seguinte, o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas, comei dos seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Pois de Jerusalém sairá o restante, do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará terraplenos contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Amém? O Senhor respondeu: pois é, eu te levantei, Senaqueribe, rei da Síria, e você fez o que fez com a minha permissão, mas aqui você não vai entrar. Aqui em Judá você não vai pôr seus pés. E você sabe, quando a gente está estudando na história, através dos relatos da Assíria, não pela Bíblia, essa mesma história diz que, os historiadores dizem que não entendem por que o rei da Síria não tomou o reinado do sul, o reino de Judá. Porque o reino do sul era um reino tão pequeno, tão simples. E eles não entendem por que o rei da Síria, Senaqueribe, não tomou Judá. Está escrito isso pelos historiadores. Sabe por que ele não tomou? Porque o Senhor guerreou a favor de Judá. Aleluia! O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e atendeu o clamor. Aleluia! E sabe, gente, vocês vão ler a história depois. Eu não vou continuar lendo, tinha muito mais para falar. Mas você sabe que o Senhor ordenou no meio do arraial dos assírios uma contenda no meio da noite. E eles mesmos guerrearam um contra os outros. E eles mesmos se mataram um contra os outros. O rei Ezequias nem viu a guerra. O rei Ezequias temeroso, porque o rei da Síria falou: eu vou entrar, eu vou tomar a sua cidade, eu vou tomar os seus termos. Ó, Ezequias,
fica tranquilo, você vai plantar, colher, você vai comer do que você plantar, vai nascer uva, vai ser fértil a sua terra, ninguém vai entrar. E o rei Ezequias experimentou o livramento do Senhor quando ele clamou. Aleluia. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, não foi rápido. Não foi rápido. O reinado de Senaqueribe invadiu muitas terras de Judá mesmo. O rei Ezequias ficou muito tempo clamando para vir o livramento do Senhor. Ele tentou até negociar para que fosse salva a cidade dele. Mas quando ele perseverou na oração, e no dia que o rei falou, é hoje que eu vou tomar Judá, o rei Ezequias ajoelhou e clamou mais uma vez. E a nossa vitória, ela está na perseverança e não agir conforme as circunstâncias. Nós sempre temos duas opções. Nós sempre vamos ter duas opções. A do rei Ezequias podia ser se acomodar e falar assim, meus irmãos de Israel, aqui do reinado do norte, foi tomado. O que eu tenho de mais especial do que eles, para que o rei da Síria não invada a minha terra? Né? Eu poderia ter falado isso. E ser acomodado. Falado assim, sabe o que eu vou fazer? Vou garantir meu lado. Vou negociar com o rei Senaqueribe meu lado, né? Ô rei, você vai invadir a terra? Então me dá uma parte aí, para eu ficar de boa, né? Ele podia. Ele não podia ter sido pensado só na parte do lado dele? Ele poderia. E se acomodava. E falava, gente, é isso aí mesmo. Negocia aí com o rei assírio. Ele falou que vai levar a gente escravo, mas que a gente vai ter comida. Então vamos negociar com ele. Ou ele poderia clamar. E o Senhor hoje nos lembra a respeito disso. Vocês têm duas escolhas. Vocês podem se acomodar por causa do medo, porque não é fácil mesmo, né? Vocês podem se acomodar por causa do medo e falar, Senhor, assim mesmo, né? Acontece com todo mundo, não vai acontecer comigo? Ou nós podemos confiar e clamar e falar, Senhor, o Senhor disse, meu Deus. O Senhor disse. Aleluia. Esse rei Ezequias é o mesmo que imediatamente foi curado quando ele clamou ao Senhor mais uma vez, virando o rosto para a parede e falando, Senhor, o Senhor sabe que meu coração está na tua mão, ó Deus. E o Senhor o curou imediatamente. Tem orações que o Senhor atende imediatamente. Tem outras que nós vamos ter que perseverar. E tem outras, nessas que nós vamos ter que perseverar, o Senhor quer ver como nós vamos agir de acordo com a circunstância. Nós vamos só ceder e falar, é assim mesmo, né? Desse jeito. Ou nós vamos clamar. Amém? Quero aproveitar para dar um testemunho muito rápido sobre isso, né? Baseado nessa palavra. Quando eu cheguei aqui para morar no Paraná, 6 anos atrás, nós fomos morar em Campo Mourão. E nós moramos lá em Campo Mourão por 3 anos. E aí, lá em Campo Mourão, eu cheguei desempregada, né? Tudo. Pouco tempo depois eu estava trabalhando. Pensei que eu ia ficar desempregado por um tempo, mas logo eu já estava trabalhando também. E eu falo isso, irmãos, porque eu trabalho há muito tempo. Aí eu pensei que eu ia ter uma folga, mas amém, glória a Deus. E aí, eu queria tanto fazer um mestrado, porque eu estou nessa minha área da educação há muito tempo, sabe? Desde os 12 anos eu trabalho com educação. E eu falei, Senhor, eu quero tanto fazer um mestrado, né? E eu tentei, hein, irmãos? Mas eu tentei, orava ao Senhor, Senhor, me dá um tema para eu escrever um projeto, para eu me inscrever no mestrado, porque tem passos, você tem que escrever um projeto para se inscrever no mestrado, para ver se vai ser aprovado o projeto, para ir para a entrevista, para ver se vai ser aprovado na entrevista, para depois fazer prova de proficiência de línguas, fazer outros processos seletivos para ver se é aceito no mestrado. É muito difícil. E aí eu não tinha um tema, não conseguia escrever, eu escrevia uma coisa, não gostava, escrevia outra, não dava certo. E aí lá em Campo Mourão eu não consegui. Quando eu falei, agora eu vou tentar, engravidei. Falei, amém, né? E não tentei mais mestrado, nós fomos morar em Barracão. Quando chegou em Barracão, a Serena já estava com 1 ano e pouco, eu falei, eu vou tentar o mestrado de novo. Senhor, me dá um tema, e não tinha um tema, e tentava, não tinha um tema. Fiz a prova, não passei nem na prova.
Que primeiro você tem que passar na prova para depois apresentar o projeto. Passei nem na prova. Aí, amém. Viemos para Umuarama. Aqui em Umuarama, eu preciso desse mestrado. Meu trabalho exige que eu tenha esse mestrado, né? E aí eu, Senhor, meu Deus, preciso de um tema, de novo, né? 6 anos orando a mesma coisa. Preciso de um tema, Senhor, para fazer um mestrado. O Senhor é dono de toda a ciência, sabedoria, tudo é teu. Me revela um tiquinho assim, um tema só para eu tentar concorrer ao mestrado. E aí nós estávamos na campanha da superação. Ano passado, quem lembra da campanha de superação ano passado, final do ano passado, lembra? Nós passamos o Natal, o Ano Novo nessa campanha, né, da superação. E aí nós estávamos nessa campanha da superação, e como é muito difícil entrar no mestrado, o Senhor me revelou que, na verdade, eu sempre achava que eu não ia conseguir. Que o Senhor já revelou assim no meu coração, ó, você já nem tenta, você já nem busca muito esse tema, porque você já acha que você não vai conseguir. Aí eu falei, amém, Senhor, né? E um dia, durante uma palavra que a pastora estava pregando, eu falei, Senhor, eu vou conseguir. Então, se o Senhor me der o tema, eu vou fazer. E aí o Senhor me deu um tema. E eu amei. Aí comecei a pesquisar, comecei a escrever. Aí tinha dias que eu não conseguia, tinha dias que era muita leitura, não conseguia escrever, enfim, uma confusão, tudo acontecendo. Mas eu perseverando, peguei aquela palavra que a pastora liberou do altar e falei assim, eu vou escrever, o Senhor vai me dar graça. O Senhor diz que a sabedoria é dele, que se ele pedisse, ele daria. Se a gente pedisse, ele daria. E fui orando a Deus, fui pedindo ao Senhor, consegui escrever o artigo. E o Senhor preparou uma pessoa maravilhosa no meu serviço, que leu para mim, que me ajudou, né? E aí me inscrevi. Aí eu falei, vou me inscrever aonde? Ué, só tem a UEM, que é a mais próxima aqui em Maringá. Só que a UEM é a mais difícil de entrar. Aí eu falei, ai Jesus, eu vou tentar na UEM, eu tenho que tentar em outra, mais fácil, talvez uma particular. Mas falei, bem, mas o único processo seletivo aberto era o da UEM. Como se o senhor falasse, vou fechar todos os outros, porque você está com muito medo, né? Então, tenta aí, só tinha o da UEM. Aí me inscrevi no processo seletivo da UEM. E beleza, o projeto foi aprovado. Eu já levei um susto. Eu falei, Jesus, meu projeto foi aprovado. Nossa, não acredito. Eu nem acreditava. Beleza, tinha entrevista. Eu falei, mas agora na entrevista... Porque você faz a entrevista com pessoas que têm muito conhecimento. Eu falei, meu Deus, se eles me fizerem uma pergunta, eu vou falar... Não sei. Fiquei bem segura, mas peguei a palavra. Falei, Senhor, se o Senhor abriu a porta, eu vou passar, né? Amém. Aí fui, participei da entrevista, estava com as 3 professoras de maior renome do curso. Bem, elas eram minha banca. Fui para a entrevista. Glória a Deus, porque no dia minha mente estava um foguete funcionando, minha memória ótima. Aleluia, não esqueci nenhuma palavra, não gaguejei, falei bem, glória a Deus. Passei na entrevista. Falei, Jesus, não acredito, chegou a hora dos títulos. Aí eu falei, não tenho título. Ué, sou pobre, né? Vim de origem pobre, não tenho tempo para ficar publicando, porque título é publicação. Falei, mas que hora que eu vou sentar para publicar, meu Deus? Eu tinha que trabalhar a vida inteira, não tenho título. Foi com o que eu tinha lá, que de 100 pontos, não dava nem 17, era um pouquinho de pontos. Me inscrevi, e aí eu falei assim, às vezes eu consigo entrar, né? Eu me inscrevi pelas cotas também, pode ser que eu consiga entrar pelas cotas. Mas quem sabe, talvez também ninguém tenha muito título, né? Fiquei tentando me consolar e depois eu orava assim, Senhor, mas se eu não passar, o Senhor consola meu coração. Amém, porque eu também nunca nem cheguei tão longe, né? Resumindo a história, para honra e glória do Senhor, eu passei em 2º lugar. Glória a Deus, eu nem acreditei. E agora, o mês que vem, eu começo o mestrado, já estou matriculada, aleluia, glória a Deus. E aí, agora é um novo desafio, né? O inimigo já se levanta e fala, pessoal, tem tempo, hein? Pessoal, inteligente, hein? E eu, Senhor, passei pela porta, agora é só pela graça. E o Senhor vai me sustentar. Mas eu quero dizer que é o Senhor que faz tudo, irmão. Você acha que eu pensei na minha vida chegar no mestrado? Você não sabe de onde o Senhor me tirou. Eu sou lá da periferia de São Paulo, gente. Lá da favela. Minhas amigas. Não tem ninguém nem que nunca terminou o ensino médio.
Eu nunca imaginei que o Senhor me traria, me faria essas coisas, me colocaria no mestrado. Só eu e Deus sabemos de onde Ele me tirou. E para a honra e glória do Senhor, eu estou entrando em lugares que é o Senhor que coloca, porque não tem explicação. Pelos meus méritos, não estaria aqui, não estaria nem aqui, na verdade, nem aqui, né? É o Senhor que vai nos conduzindo. Então, louvado seja o nome do Senhor que nos dá ousadia para ser como Ezequias, amém? Vamos orar? Desculpa pela demora, vamos orar, aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos aqui, temos pedidos de oração, nós vamos estar orando e vamos orar por vocês que estão fazendo a campanha. Gente, eu sempre incentivo que você faça a campanha. Não é só porque você quer alguma coisa, mas a campanha, o buscar, ele te aproxima de Deus. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós vamos vivendo o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural na tua vida? Porque se você está cansado dos mesmos resultados, então você precisa fazer algo diferente. Porque se nós fizermos as mesmas coisas sempre, nós vamos ter os mesmos resultados sempre. Então, queridos, a palavra de Deus fala, esforça-te e eu te ajudarei. Então, nós temos que fazer a nossa parte, queridos. A palavra de Deus também fala, buscai, buscai e acharei. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Significa isso, eu tenho que insistir. Eu tenho que fazer, olha, que nem a Área fez. Se ela pegasse e desistisse, ela ia ter essa bênção na vida dela? Não, ela, claro, ela contou com a ajuda do Senhor. Mas o que ela fez? Ela buscou, ela clamou, ela insistiu, ela perseverou e ela confiou no Senhor. E é por isso que ela está com essa bênção. Você quer a tua bênção? Amém? Você precisa, tem algo impossível, algo difícil, algo, sabe, que já disseram para você, desiste. Aí que Deus vai operar. É aí que Deus vai fazer. Se você crer, se você bater, se você pedir, se você clamar, você insistir, Deus vai fazer, porque Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Você crê? Então, levante a tua mão e já começa a clamar a Deus. Começa a colocar a tua vida diante do altar, a tua família, o teu desejo, o teu propósito, a tua luta, aquilo que você necessita. Abra a tua boca, queridos. Abra a tua boca, começa a falar com Deus, em voz que você possa ouvir, porque Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir, Deus quer ver a tua fé em ação. Deus quer ver a tua fé em ação, queridos. Olha, começa a clamar, começa a orar, se levante, se posicione diante de Deus. Oh, Deus bendito, Deus todo-poderoso, que fez o céu, a terra e o mar. Nós temos experimentado o teu poder, temos experimentado o teu agir. Nós sabemos que o Senhor é Deus e não há outro Deus como o Senhor. Muitos têm se erguido, muitos têm buscado em coisas inúteis, em caminhos que não dão em nada, mas nós, Senhor, buscamos o nosso Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus real, o Deus vivo, o Deus que está olhando para nós nesse momento, que está ouvindo o clamor do teu povo. Senhor, nós colocamos diante de ti a vida da irmã Cleusa, tua serva,
oh Senhor, que tomou a vacina hoje, está tendo reações. Senhor, coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida da irmã Cleusa, que está assistindo agora, Senhor. Toca na tua serva, Senhor. Repreenda todo mal, Senhor. Dá cura à tua serva. Também pedimos aqui, Senhor, oh Pai, pela vida do reverendo Leonardo Thomas, de Alagoas, está na UTI. Senhor Deus, envia os teus anjos agora nessa UTI, Senhor. Envia os teus anjos lá, ministradores, Senhor, enviando a cura para este homem, Senhor. Retira, arranca esse homem, Senhor, dessa UTI, para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Senhor, eu apresento diante de ti cada vida que está fazendo a campanha, cada pessoa, cada família, Senhor, cada causa diante de ti, cada busca, cada clamor, Senhor. Pai, atende, Senhor, o clamor do teu povo, glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor, para que o mundo veja o Deus que nós servimos, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao nosso Deus. Senhor, nós queremos ouvir mais e mais testemunhos. Nós temos provado, Senhor, da tua força, do teu poder, da tua misericórdia, e eu tenho certeza, Senhor, que as bênçãos não se acabaram. O Senhor ainda fará, Senhor, grandes coisas em nosso meio, Pai, e nós tomamos posse e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E você pode dar um brado de vitória agora, dizendo: eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levanta a tua mão bem alta, aplauda o Senhor Jesus, glorifica, exalta Ele. Aleluia, aleluia. Domingo nós teremos batismo. Amém? Você não pode faltar. Olha só, venha, traga. Nós temos condições de receber a todos com segurança. Traga um visitante de máscara, de álcool gel, viu? Porque vamos encher a casa do Senhor com almas sedentas. Se for necessário, os da casa, fica do lado de fora, para que as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus ocupem esses lugares, queridos. Porque nós precisamos pregar o evangelho, anunciar a salvação sem demora. Amém? Então, queridos, clame não só pelas tuas causas individuais, clame por salvação, pelos seus familiares, pelos seus amigos, seus vizinhos. Amém? Anuncie, fale, olha, vamos lá, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, fazer na tua também. Fale de Jesus, abra essa tua boca linda, maravilhosa que Deus deu, e anuncie o evangelho. Então, domingo teremos batismo, e quinta-feira que vem, campanha. Não falte, em nome do Senhor Jesus. Foi abençoado? Estenda a tua mão em direção ao seu lar. Vamos orar e agradecer a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, como expressar a nossa gratidão, a não ser louvar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor. Oh, Pai querido, leva o teu povo em paz e segurança. Dá uma noite de repouso, de descanso, de renovo. Que amanhã, aquele que vai trabalhar, aquele que vai estudar, Senhor, que o Senhor esteja com os teus filhos, Senhor, guardando, livrando, abrindo portas, Senhor, dando vitória, dando resposta, provisão. Oh, Pai querido, e assim nós te pedimos no nome de Jesus, sê conosco todos os dias, Senhor, e nos dá, Senhor, a tua bênção, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos
No nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Amém. Um beijo no seu coração para você que está assistindo. Vão com Deus. Amém.